E aí galera, aqui é o professor Ícaro falando para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre os protozoários, segundo grupo de indivíduos que constituem aí o reino protoctista. No último vídeo falamos sobre as algas, vamos lembrar aí, né? Quem não tiver assistido, procure lá no canal, o link da aula tá no grupo também de vocês aí. Então vamos em frente. Os protozoários, vamos ver aqui suas principais características. São indivíduos, né? Características celulares dele aqui, ó. São indivíduos unicelulares, gente. Então significa dizer que eles só têm uma única célula, tá certo? E essa célula é eucariótica, ou seja, se a célula é eucariótica, o indivíduo é eucarionte. Então ele é um ser vivozinho que tem uma célula super organizada, que tem todas as estruturas que uma célula precisa para ser feliz, né? É uma célula completinha, diferente das bactérias, ok? Alguns indivíduos, alguns protozoários, não todos, mas alguns podem apresentar uma estrutura chamada citóstoma, tá certo? Ou citofaringe, que é um tipo de boca na célula. É uma estrutura que o protozoário usa para se alimentar, para fazer o procedimento chamado fagocitose, que é o englobamento do alimento, abraça o alimento e manda para o citoplasma, para dentro da célula, né? E após alimentar, após fazer a digestão, aquilo que não serve, né, é eliminado da célula por essa estrutura chamada citoproctor. É como se fosse um ânus na célula. Tá certo? Uma estrutura que eu queria destacar aqui, enfatizar bem, queria que vocês, se pudessem, lessem bem a respeito dela, porque às vezes ela é cobrada nos vestibulares, no Enem, é o vacúolo contrátil, tá certo? Ó, os protozoários de água doce apresentam essa estrutura que eu citei agora, o vacúolo contrátil. Por que os protozoários de água doce? Falar em água, gente, eu queria enfatizar aqui, que eu não coloquei nesse slide, né? Os protozoários vivem em meios úmidos, vivem em água doce e vivem em água salgada, tá certo? Os que vivem na água salgada ajudam a constituir o fitoplâncton, tá certo? São os seres vivos microscópicos, né, que vivem na água, tá certo? Vamos lá. O zooplâncton, né, na verdade. Enfim. Aqui nós temos um exemplo de uma célula protista. Eu vou usar meu dedo aqui, ó, porque possa ser que alguém não enxergue o movimento do mouse. Isso aqui tudo é um indivíduo, é um protozoário, certo? Protozoário ciliado. E eu peguei ele como exemplo aqui para a gente falar sobre as estruturas citadas no slide anterior. Essa estrutura aqui, gente, ó, parecida com uma sacolinha aqui, essa boca aqui, certo? É o citóstoma. É por onde o alimento vai entrar aí por fagocitose. O alimento está aqui fora, o cara vem nada aqui, engloba o alimento, abraça o alimento com a membrana plasmática, o citóstoma, manda para dentro aqui, ó, certo? Digere o alimento, aquilo que serve ele vai distribuir na célula, e o que não serve ele vai eliminar. O que é que ele usa para eliminar? Para digerir ele usa isso aqui, ó, essa estrutura aqui, o vacúolo digestório, como se fosse o intestino dele e o estômago, tá certo? Aquilo que não serve é eliminado pelo citopígio, né? O citoproctor, tá certo? Esse aqui é o citoproctor, também conhecido como citopígio, ok? É uma estrutura usada na eliminação de resíduos. Essa estrutura aqui, essa, ó, são os vacúolos contráteis, tá certo? Para que eles servem, gente? Por que só tem um protozoário de água doce? O protozoário de água doce, como bem dito aqui, são protozoários que vivem em água. A água é doce. Por que a água é doce? Porque tem açúcar? Não, a água é doce porque tem pouco sal. Ter pouco sal significa dizer que o meio onde esse cara vive aqui, ó, é um meio de baixa concentração de sais, de solutos, tá certo?
E quando você tem dois meios com água, o meio de dentro da célula e o meio de fora, todos têm água, e entre esses dois meios existe uma membrana semipermeável, e existe essa membrana aqui. Qual é a membrana que tem entre o meio de dentro da célula e o meio de fora? A membrana plasmática da célula, né? E o que é que essa membrana plasmática tem como característica? Ela é semipermeável. Ela seleciona a entrada de substâncias. E uma das substâncias que passa por ela é a água. Então, nesse caso, a água tanto pode sair da célula para o meio, como pode ir do meio para dentro da célula. Vai depender de quê? Da concentração de substâncias entre os dois meios. O fato é que a água sempre vai do meio menos concentrado, ou seja, do meio onde tem menos sal, menos substância dissolvida, para o meio mais concentrado. Como a água aqui por fora dessa célula é doce, é pouco concentrada. O interior da célula, cheio de coisa dentro aqui, de organela, de nutrientes, é muito concentrado. Então significa dizer que a tendência é a água ir do meio externo para dentro dessa célula. Tá certo? O processo envolvido aí é o processo chamado osmose. Beleza? Então a água vai constantemente adentrar na célula do protozoário de água doce. Se ficasse só entrando água, o que é que aconteceria? Esse cara ia se tungir, né? Ele ia estourar. Tá certo? É como se ele fosse uma canoa furada. Tá sempre entrando água. Se não tiver quem tira, ela afunda, né? Aqui quem vai tirar essa água é esse cara aqui, ó. O vacúolo, ele vai se encher. Ele vai pegar esse excesso de água, vai encher e vai botar essa água para fora. Como se tivesse duas pessoinhas aí com uma latinha na mão, jogando a água da canoa para fora da canoa. Tá certo? Então essa é a principal função do vacúolo contrátil. Lembrando que ele só existe nos protozoários de água doce. Protozoário de água salgada ocorre o processo contrário. Em vez de a água entrar, ela faz essa sair, porque a água salgada é muito concentrada. E como eu lhes falei, a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá certo? Então vamos lá. Os principais filos de protozoários. Destaquei aqui os 4 principais e por quê, né? Que eles se classificam assim. Risópode. Vemos aqui os risópodes, ó. São protozoários que se locomovem usando uma estrutura chamada pseudópode. Pseudopode. Certo? Pseudópode, ó, o acento aqui, ó. Pode é pé, significa pé em latim. Pseudo significa falso. Então, falsos pés. Aqui é um ser vivozinho, um protozoáriozinho desse grupo aqui, ó. Aqui é a ameba, que vive em água doce, certo? Causa aí diarreia nas pessoas, problemas intestinais, infecções intestinais, certo? E ela é tipo uma gelatinazinha, que é uma célula, o indivíduo vive, viu? Ela é tipo uma gelatinazinha, por fora da célula tem o pseudópode, os falsos pés, rodeando aqui como se fosse uma saia, tá certo? E ele balança essa saiazinha para se locomover na água, tá certo? Ó, os principais representantes desse grupo são as amebas. Aqui é uma ameba, ó, é vista no microscópio, tá certo? Como ela é unicelular, ela é muito pequena, né? O maior protozoário que existe tem 1 milímetro de tamanho, apesar, né, de 1 milímetro ser um tamanho visível a olho nu, é muito pequeno, é do tamanho da pichilinga, tá certo? Então vamos nós. Próximo grupo de protozoários, esporozoários, ou apicomplexos, certo? São indivíduos que não têm estrutura de locomoção, certo? Muitos deles são parasitas, inclusive da espécie humana. Destaquei aqui, ó, o Plasmodium, os protozoários do gênero Plasmodium. E um deles é o causador da malária. Só doença legal aqui, ó. Plasmodium causa malária, Toxoplasma gondii causa toxoplasmose, certo? E o Pneumocystis carinii causa pneumonia. Só doença show, né? Pneumocystis carinii é um protozoário que
causa pneumonia em seres vivos, em indivíduos que estão com o sistema imunológico debilitado, né? Ele agiu muito aí nas pessoas. Logo quando surgiu a AIDS, que teve um surto de AIDS, né? As pessoas não sabiam bem o que era ainda, mas havia aquela fraqueza do sistema imunológico, porque o vírus da AIDS ataca justamente as células do sistema imunológico, e esse oportunista, o Pneumocystis carini, né, causava pneumonias severas nas pessoas que levavam à morte aí, né? Então vamos nós, os flagelados. Por que esse nome flagelado? Flagelado porque o cara tem flagelo, né? A locomoção dele é feita por flagelo, que é um rabinho que a célula possui, certo? Os principais representantes aqui, ó, também só gente fina, o Trypanosoma cruzi, que é o rapazinho que causa a doença de Chagas, que a gente vai falar dela posteriormente. Nosso próximo vídeo, para encerrar esse capítulo, será sobre as protozooses, ou seja, as doenças causadas por protozoário. A gente vai falar sobre esse cara, tá certo? Leishmania brasiliensis é o cara causador da leishmaniose tegumentar, né? Que são lesões na pele severas, dolorosas, deformam a pele da pessoa. Trichomonas vaginalis, que é o causador da tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível, certo? Mas, assim, não é grave. Incomoda porque coça, né? Na região íntima, mais comum nas mulheres, certo? Então, trouxe aqui uma foto para vocês de um representante, o Trypanosoma cruzi. Esse aqui é um indivíduo vivo, microscópico. Isso é uma foto de microscópio, certo? Mais uma vez eu peço licença aí aos autores das imagens para ajudar vocês aí. Aqui está o flagelo, esse rabinho se chama flagelo, por isso que ele é um cara do grupo dos flagelados, tá certo? É uma foto do Trypanosoma cruzi. Vamos lá. E para encerrar aqui os principais filos dos protozoários, né, que são filos do sub-reino protozoa, dentro do reino protoctista, temos os ciliados. Ciliados porque tem cílios. Essa palavra cílios lembra alguma coisa, gente? Os cílios dos seus olhos, né, que são pelos que arrodeiam aí uma estrutura, né? Rodeiam. Veja bem. Então, já dá para ter a ideia de que os ciliados se locomovem usando cílios, pelos na parte externa da célula. Tá certo? Destaquei essas duas estruturas aqui para vocês porque elas são interessantes. O macronúcleo e o micronúcleo. Vou falar sobre eles aqui. Veja bem. Aqui tem um protozoário ciliado. Não sei não, solado no sapato não, viu? Ó, isso aqui são cílios, esses pelos aqui externos, ó, que eles balançam os cílios, se locomovem, vivem em água, né? Aí é o paramécio, tá certo? Aqui o citóstoma, mas enfim, o vacúolo contrátil e o micronúcleo, micro pequeno, macro grande, cada um tem sua função. Macronúcleo é o núcleo, como ela é uma célula eucariótica, tem núcleo, né? É onde fica o DNA do cidadão. Esse DNA aqui é usado para as funções celulares, como síntese de proteína, entre outros. O micronúcleo também tem seu material genético, tem os cromossomos dele aí, é usado na reprodução, certo? Esse grupo de protozoários aí faz reprodução sexuada. Alguns grupos fazem reprodução assexuada, tá certo? Por parecido processo semelhante ao da bactéria, o divisão binária, certo? Mas alguns protozoários fazem reprodução sexuada. Como é que acontece? O micronúcleo tem protozoários diploides, cromossomos diploides, certo? Micronúcleo aqui, ó, o movimento do mouse aí, ó. Tem cromossomos diploides que passam pelo processo de meiose, transformando-se em cromossomos haploides, ou seja, metade, né, dos cromossomos. E vai acontecer a conjugação de cromossomo haploide de um protozoário com haploide de outro protozoário. Haploide com haploide forma diploide. Tá certo, gente? Então,
Essas estruturas aí são importantíssimas para o desenvolvimento da vida dos protozoários. Então, as principais informações aí sobre os protozoários foram citadas. Espero que vocês leiam o capítulo também, né? Acompanhem no capítulo de vocês, leiam. Tirem suas dúvidas. Estou aqui para isso, viu, gente? Vocês sabem onde me encontrar, virtualmente. Ok? Então, para vocês, um grande abraço. Espero que tenham contribuído com o seu aprendizado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.